ao meu canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Josi e esse é um vídeo que já faz muito tempo que eu quero trazer aqui pro canal. Inclusive, vocês me pedem muito lá no Instagram. Eu vou pedir, gente, pra vocês ignorarem se vocês ouvirem algum barulho que vem da rua, porque eu moro num local aqui bem movimentado. Inclusive, até por isso que eu demorei também gravar esse vídeo, porque um relato de parto, geralmente, ele não é tão rápido e o barulho acaba atrapalhando. Mas eu vou tentar e seja o que Deus quiser. Eu espero de qualquer forma que vocês gostem. Mas antes, se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, deixa o seu like se você gosta desse tipo de vídeo. Compartilha também com outras mamães que vão passar por esse momento do parto. Às vezes quer ver uma ideia de como foi para outras mamães também. Para quem já passou também, para deixar aqui nos comentários como foi a experiência, né, e qual tipo de parto. Vai ser muito legal ter a interação de vocês aqui nos comentários, sem dúvida. Ou também pode me chamar lá no Instagram, pelo direct. Eu tenho bastante interação com vocês por lá também, tá? Bora lá, eu vou começar. Eu vou tentar falar resumidamente, mas também com alguns detalhes, porque senão acaba não sendo um relato de parto, né, se eu diminuir muitas informações. Mas em primeiro lugar, gente, eu quero deixar bem claro aqui, porque assunto de parto, né, é um pouco polêmico, delicado. Cada mãe teve um tipo de parto diferente. Não quer dizer que para uma foi de um jeito, para outra foi igual. Então cada um tem uma opinião também. Então já quero, antes mesmo de começar o meu relato, deixar bem claro para vocês que não existe um padrão, não existe o que é certo, o que é errado, né? Existe cada mãe e cada bebê em exclusivo. Então o que for melhor para cada uma é o que vale, né? Primeiramente, desde antes de eu engravidar, eu sempre tive a convicção que eu queria ter um parto cesárea. Eu sou bem um pouco o contrário da maioria das mães, que muitas vezes sonham com o parto normal, né, o parto natural, mas eu nunca tive essa fantasia, esse sonho. Nunca foi assim o meu objetivo passar por todo o processo do parto natural. Então, mesmo antes de engravidar, eu já tinha certeza absoluta que eu gostaria que fosse uma cesárea, porque eu sou uma pessoa que eu tenho bastante restrição à dor, eu não gosto de sentir dor, e eu tive muitos quadros de crise de cálculo renal. Então, pra quem já passou por isso sabe que é uma dor, assim, insuportável. Tanto é que teve vezes de até morfina não servir pra minha dor. Então, assim, eu não tenho resistência nenhuma à dor, eu sofro muito. Então, o que eu posso fazer pra não sentir dor, eu faço. E eu lembro que quando eu tinha essas crises de cálculo renal, muitas enfermeiras falavam pra mim: ah, você tá passando por isso, com certeza você passa por um parto normal, sem problema nenhum, porque aqui é pior do que a dor do parto, né? Então sempre eu ouvia isso, porque eu tive várias crises. Então toda vez que eu ia lá, eu escutava isso. Então eu ficava imaginando: ah, gente, se tiver dor do parto, assim como falam que lembra, né, a dor de uma cólica renal e tal, falei, eu não quero isso. Mas já era uma decisão minha. Inclusive, quando eu decidi ser mãe, porque também eu demorei decidir ser mãe, eu já sabia que o parto natural, o parto normal não seria a minha escolha, não seria a minha opção, exceto, claro, se fosse pra acontecer, né, gente? Porque tem mães que eu já ouvi o relato que a bolsa estourou e em seguida, coisa de minutos, o bebê nasceu, natural, sem muito sofrimento, foi, simplesmente nasceu. Eu imaginava, se for dessa maneira, tudo bem, vida que segue, vou ter o parto natural sem sofrimento. Eu sei que são raríssimas as mães que têm um parto natural assim tão tranquilo. A maioria, o parto é um pouquinho mais delicado, mas eu não fui dessas, então não aconteceu comigo dessa maneira. Então eu vou começar um pouquinho lá atrás, antes da Bela resolver vir ao mundo, só pra vocês entenderem o contexto e não ficarem perdidos aí no meu relato. O meu marido e eu estávamos morando no interior de São Paulo, mas a gente ficava entre idas e vindas para São Bernardo, que é no ABC Paulista, porque toda a nossa vida meio que estava aqui, né?
na época da pandemia, então nós nos mudamos pra lá porque eu tava trabalhando home office 100%, então a gente decidiu ficar no interior durante esse período, e lá eu já tinha decidido quando eu engravidei que eu não teria a Bela em um hospital do interior. Eu queria que ela nascesse em São Paulo, uma maternidade de São Paulo. Então, devido a isso, no sábado que eu completei 37 semanas de gravidez, eu vim para São Paulo, fiquei na casa de uma amiga que na época também estava grávida, a gestação dela era 1 mês e meio mais ou menos de diferença da minha, eu estava adiantada 1 mês e meio, e fiquei lá na casa dela, trabalhando da casa dela, nesse início das 37 semanas, e o meu marido iria vir passar o final de semana comigo quando eu completasse as 38 semanas, que era o próximo sábado. Então, eu estava bem tranquila porque não tinha nenhum sinal em relação ao parto, não estava tendo nenhum tipo de sintoma de que o parto estava chegando com 37 semanas. Passei a semana inteira, né, 37, e também não senti nada diferente, não percebi que estava tendo sinais aí de que o meu parto estava próximo. E como eu queria a cesárea, eu já passei nos médicos na maternidade que eu iria fazer o meu parto, inclusive eu não iria trazer o médico que fez o meu pré-natal lá do interior para fazer o meu parto em São Paulo, então seria atendida pela equipe de plantão no momento, né? E nisso fui fazendo os exames, o cardiotoco, fui indo lá no hospital para ser atendida e para fazer esse monitoramento que é normal do final da gestação. Tudo ok, sem nenhuma alteração, fui indo e voltando. Quando foi na sexta-feira, a Bela nasceu no dia 23, no sábado. Então, quando foi na sexta-feira, dia 22, eu trabalhei normal, encerrei meu expediente às 8 da noite e eu estava aguardando meu marido, que ele ia vir na sexta para passar o sábado e o domingo comigo e iria voltar pro interior, até porque a gente tinha marcado a cesárea para 40 semanas e eu estava em 37 indo para 38. Então, até aí, ok, marquei para 40 semanas e fiquei esperando aquela questão do parto normal, se fosse aquele parto rápido, né? Eu não tinha muita esperança que isso fosse acontecer, mas era uma possibilidade. No dia 22, então, a minha amiga e o marido foram me levar no meu apartamento para aguardar meu marido, isso por volta de umas 9, 10 horas da noite, porque meu marido ia chegar em torno de meia-noite, 1 hora da manhã, e eu já ia para casa para esperar ele lá. E nisso, durante o caminho, o meu amigo foi recomendando, olha, se acontecer qualquer coisa você me liga, porque assim, meu marido tava indo sem carro, né, ele só tava indo me visitar, então ele tava indo de carona com um amigo dele, que também ia pro ABC. Então, ele não viria de carro, não estávamos nada preparados para o nascimento da Bela, porque a gente imaginava que ela ia nascer, eu imaginava, né, 39 semanas ou as 40, que era o que eu já tinha agendado a cesárea. Eu sentia que ela ia vir um pouquinho antes do que as 40, mas não imaginei que fosse tão antes. Então, cheguei em casa por volta de umas 10 horas da noite, meus amigos me deixaram lá e voltaram para casa deles. E eu fiquei ali aguardando o Eduardo, que ele iria chegar entre meia-noite e 1 hora da manhã, mais ou menos. Ele chegou por volta de meia-noite, aí até se arrumar pra gente deitar, já eram em torno ali de 1 e pouco, 1h30 da manhã, por aí. Então a gente deitou, ficou ali conversando. Quando estava perto das 2 da manhã, eu senti um estourinho, tipo, ploc. Era exatamente isso, ploc. Quando eu senti isso, na cama já deitada, conversando com meu marido, aí eu falei pra ele, amor, eu acho que a bolsa estourou. E aí quando eu falei isso, eu já comecei a sentir que tava tudo molhado, aquela coisa, né? Aí eu já corri pro banheiro, realmente, a bolsa tinha estourado, porque era muita água, muita água. E assim, o obstetra que me atendeu o tempo todo, ele falava, olha, se a bolsa estourar, não precisa de desespero, pode tomar um banho, fica tranquila, termina de arrumar as coisas e depois vai pra maternidade. Só que, gente, eu não tinha me preparado pra minha bolsa estourar exatamente no dia que fizesse 38 semanas. Assim que no sábado, quando eu estava completando as 38 semanas, a bolsa estourou. Eu não tinha a mala de maternidade da Bela pronta, a minha também não estava pronta. Eu tinha começado a fazer, mas assim, tava tudo uma bagunça, tudo espalhado, não tinha nada certinho, sabe? Do jeito que eu imaginei.
eu tinha marcado justamente pro sábado pra fazer minha depilação. Pra semana seguinte eu já ia fazer a minha unha. Eu tinha me programado pra deixar tudo certo pra quando eu completasse as 39 semanas só ficar esperando. Mas aí ela adiantou 2 semanas e isso fez muita diferença porque eu não consegui fazer tudo que eu tinha me planejado, gente. Então assim, gravidez, parto é uma caixinha de surpresa, você nunca sabe. Então assim, o que eu aconselho vocês que estão gravidinhas aí, preparem a mala maternidade de vocês, tudo que vocês puderem adiantar o mais rápido possível. Sei lá, deixa pronto com 33 semanas, deixa tudo pronto. Porque eu estava confiante que até 38 semanas a Bela não viria. E aí acabou que eu fui pega de surpresa, não deu pra fazer nada. Aquele sonho de se maquiar e com a unha feita, sabe? Depilação, tudo que a gente planeja fazer antes de um parto, eu não consegui fazer. Inclusive a mala maternidade. Meu cabelo tava sujo, que eu ia lavar no sábado. Então eu tive que correr pro chuveiro, fiquei lá esperando toda aquela água sair. Enquanto isso fui lavando o meu cabelo e falei, não adianta me desesperar, né? Tentei ficar o mais tranquila, o mais calma possível, realmente eu fiquei. Então assim, tomei o banho, lavei meu cabelo, fui arrumando as coisinhas dentro das malas. Assim, fui pegando uma coisa e outra, sabendo que poderia esquecer alguma coisa, né? Porque bem em cima da hora, na hora de ir pro hospital praticamente. E nisso eu já fui, então, ali me organizando. Quando eu terminei, isso já era umas 2 e pouquinho da manhã. Aí o Eduardo falou, não, já vamos pro hospital. E nisso ele já tinha ligado, né, pros meus amigos, e eles estavam vindo já buscar a gente. Então eles vieram, buscaram a gente e fomos pro hospital. Como era de madrugada, não teve empecilho nenhum, foi super rápido, tranquilo o trajeto. Nessa parte a gente não teve nenhuma dificuldade. Chegamos no hospital, fomos já atendidos na recepção, meu marido ficou lá fazendo toda a documentação. Eu já entrei lá pra ser atendida, pra fazer cardiotoco, pra ver como tava. Então nos exames constou que eu estava com 4 dedos de dilatação. Então o médico me orientou a aguardar, porque ele falou que eu estava indo bem e que eu teria grande probabilidade de ter um parto normal. Como eles falaram e tal, acabei me convencendo. Fiquei meio assim, mas acabei me convencendo. Falei, não, tá bom, vou esperar um pouco. Como eu não tava sentindo muita dor, não tava sentindo nada, praticamente, né, até aquele momento, aí eu falei, tudo bem, vou aguardar, já que tem 4 dedos, pode ser que dê certo, né. Resolvi aguardar. E aí, nisso, o Eduardo foi lá, fez todo o cadastro, e aí a gente se encontrou. Nós fomos para um quarto, né, um quarto reservado, onde eu fiquei ali aguardando, né. Mas aí, gente, começou o momento das contrações. E como eu falei pra vocês no início, eu não tenho resistência nenhuma à dor, nenhuma. E aí, cada contração foi começando a vir, aí foi aumentando, foi ficando mais forte, foi tendo menos espaço de tempo. E isso já era, eu cheguei lá umas 2 e pouco, isso já era umas 5h30 por aí, umas 5h30 da manhã por aí. E aí eu não queria mais aguardar, eu não queria mais tentar o parto natural. Mas aí as enfermeiras ainda conversaram comigo, eu fiz aquele processo do pilates com a bola, aí elas me convenceram de que se eu entrasse na banheira com água quente, quando viesse a próxima contração, eu não iria sentir tanto, iria ficar mais suave. Aí eu aceitei que enchessem a banheira, entrei na banheira. Mas, gente, talvez quem tem esse mesmo sentimento em relação à dor que eu tenho, vai me entender. Talvez quem não tem vai achar frescura, vai achar que eu deveria ter ido até o final, que eu deveria ter tentado e tal. Mas assim, gente, igual eu falei no começo, parto é muito relativo, depende de cada mãe. Eu nunca quis ter parto natural, então eu não me arrependo de ter decidido pela minha cesárea. Eu queria e é isso. Super respeito e admiro e assim, gostaria muito de ser assim, como as mães que querem muito ter um parto natural, aguentam ficar horas e horas e horas no trabalho de parto, quando o neném nasce ali natural, é aquela sensação que eu imagino que seja incrível para quem realmente quer muito. Mas esse não era o meu caso, então eu não trouxe isso pra mim, não fiquei pensando nisso.
Quando eu entrei na banheira, que veio a primeira contração e que eu vi que realmente não ia adiantar nada e que foi muito forte, minha dor foi insuportável, assim, eu falei, não, eu não quero mais. Eu já fui levantando da banheira, já falei pra enfermeira, não, eu quero a cesárea. E assim, gente, eu tô falando com tranquilidade agora, mas eu estava muito nervosa, muito nervosa, porque eu não conseguia acreditar que eu estava passando por aquilo, eu não queria passar por aquilo, entendeu? Já era uma decisão que eu tinha tomado desde antes, então aquilo me irritou muito e era um nervoso que eu não conseguia entender como que eu consegui ficar daquele jeito, assim, sem conseguir me controlar, de tanto nervoso. E aí as enfermeiras viram minha situação, viu como eu estava e decidiram me levar, sim, pra cesárea. Já chamaram o médico, a equipe, e resolveram me levar pra cesárea. Nisso, elas pediram pro meu marido me acompanhar, enquanto isso eu saía da banheira, colocava de volta o jaleco do hospital. Então elas foram resolver essa parte da sala da cirurgia e eu fiquei já ali me arrumando e cada vez sentindo mais dor. E muito irritada e muito nervosa, até que minutos depois, não demorou muito, me levaram pra sala de cirurgia. Quando eu cheguei lá, gente, eu gritava. Eu não tive, assim, eu me senti, depois de relembrar, me senti péssima, mas na hora eu não conseguia pensar em nada, a não ser que alguém tirasse aquela dor de mim. Eu queria muito que aquela dor sumisse. E aí eu falava pra aplicarem logo a anestesia e tal, e aí eu vi a equipe toda se locomovendo ali às pressas pra poder me atender. E aí aplicaram a hack, gente. Nossa, quando aplicaram a hack, eu não consigo explicar pra vocês a sensação de alívio e paz que eu tive. Nossa, assim, até brincaram comigo, né, que eu tava um leão e virei um gatinho, porque, gente, acabou aquela dor, aquele desconforto, e aí realmente eu fiquei muito tranquila, fiquei em paz, aí eu consegui conversar com o médico, e aí eu consegui ser uma pessoa normal naquele momento. E aí não demorou muito, eles se organizaram, eu contratei filmagem, foto do meu parto, então deu tempo de toda a equipe chegar. E foi ali aquele momento, logo a Bela nasceu, às 6h44 da manhã. Foi assim, maravilhoso, tanto é que eles me deram a opção se eu queria ver, né, porque eles têm aquela questão de colocar aquela cobertura azul ou a cobertura transparente, pra mãe conseguir ver também ali alguma coisa do parto. E eu pedi que fosse a transparente porque eu sou muito curiosa, eu queria ver, eu queria presenciar aquele momento, primeira vez que eu visse ela, eu queria que fosse assim. Então, quando a Bela nasceu, a minha sensação assim foi de surpresa, muita surpresa, porque eu imaginava ela uma bebê totalmente diferente, porque eu não quis fazer aqueles ultrassons muito modernos, que dava pra ver muito bem o bebê e tal, eu não quis, eu queria a surpresa da hora do parto. Eu vi que ela era loirinha, eu imaginava que ela ia ter cabelinho preto, que ela ia ser moreninha, igual o meu marido, então assim, naquela hora eu vi que ela era muito diferente de tudo que eu tinha idealizado. E, ai gente, ela era muito fofa e nossa, foi uma sensação que eu acho que eu nunca mais vou sentir na minha vida. Eu não sei explicar, é um momento assim que o mundo para e você só tá você e o seu bebê ali, sabe? E quando eles colocaram ela pertinho de mim e eu senti o quentinho dela, a respiração dela, foi a melhor sensação que eu já tive na minha vida. Eu acho que não tem como passar por esse momento de novo se eu não tiver um outro filho, entendeu? É incrível, é maravilhoso. Eu tenho certeza que você que tá aí gravidinha, que fica aí muito na expectativa, fica imaginando como vai ser, pode ter certeza que vai ser muito melhor e muito mais emocionante do que você possa imaginar. Isso eu posso te garantir. Então aproveita o máximo aquele momentinho ali, que ele é muito importante, que ele é o que você vai lembrar pro resto da sua vida, em todos os dias da sua vida. E é incrível, gente. Então depois ali do parto, aí o Eduardo foi ficar juntinho dela também, aí vem a parte de eles pesarem, é todo o procedimento médico ali do momento do parto, né? E a maternidade que eu escolhi é uma maternidade que não separa em nenhum momento a mãe do bebê, exceto se tiver uma intercorrência muito grave.
A questão da cesárea em si, eu não sei se é porque eu já tinha passado por tantas experiências de cirurgia antes, pra mim foi apenas mais uma cirurgia. Achei super normal, tranquilo, a minha recuperação também achei muito tranquila, não tive nenhuma intercorrência. Com 15 dias eu já me movimentava super, às vezes eu esquecia até que eu tinha feito uma cesárea, já me movimentava muito bem, eu já não me sentia com necessidade de ajuda. A minha mãe veio pra me ajudar, o Eduardo ficou quase 2 meses em casa comigo, então com a Bela. Eu tive todo um suporte, então até por isso que a minha decisão de parto cesárea foi muito bem tomada, porque eu sabia que eu teria uma rede de apoio ali naquele momento. Agora, uma mãe que já sabe que não tem uma rede de apoio, não adianta se apegar à questão de uma cesárea, porque por mais que hoje tem toda uma tecnologia, todo um avanço aí pra fazer uma cesárea, é muito mais tranquilo do que antigamente, mas gente, dói, você tem que tomar remédio, então assim, tem sim uma recuperação de cirurgia, não dá pra dizer que não tenha. Entendeu? Então assim, se você não tem nenhum suporte, vale sim a pena você tentar e se esforçar ao máximo pra você ter um parto natural, se essa também for a sua vontade, né? Mas pra mim, como eu já sabia que eu teria essa rede de apoio, eu nem cogitei a questão de um parto natural. E a minha recuperação depois de 15 dias foi super bem, depois tive os exames de pós-parto, tudo certinho. Gente, eu não tive nenhuma intercorrência, graças a Deus ocorreu tudo da maneira que eu esperava, exceto esse adiantamento aí da Bela de 38 semanas, que realmente eu não esperava. Pra mim ela viria com 39 e assim, eu imaginava que se ela não viesse com 39 eu aguardaria ali as 40 semanas da cesárea. Mas assim, Deus faz tudo certo, faz tudo lindo, maravilhoso, eu não tenho o que reclamar do momento do meu parto. Foi do jeito que deveria ser, foi emocionante, foi a melhor fase e momento da minha vida. E o que eu aconselho vocês na questão de parto é seguir o seu coração, é fazer o que você sente que você tem que fazer. Eu ouvi muitas críticas de pessoas que acham que a mãe só é mãe quando tem um parto natural. Isso infelizmente ocorre muito, tanto é que eu até evito, gente, de comentar sobre as minhas escolhas de parto, porque tem muitas pessoas que não respeitam. Então assim, se você escolher um parto cesárea, se você escolher um parto normal, mas que no fim virou uma cesárea, isso não quer dizer que uma mãe que teve um parto cesárea é menos mãe do que uma mãe que teve um parto normal, gente. Eu acho um absurdo ter pessoas que pensam dessa maneira. Você é mãe e ponto. Não existe mãe de cesárea e mãe de normal, não existe. Eu acho que as pessoas romantizam muito algumas coisas em relação à maternidade e acabam julgando ou tratando de uma forma que não deveria uma mãe. Eu acho que toda mãe merece o respeito e carinho e atenção, independente do parto que ela escolher ou parto que acontecer, porque eu sei que tem muitas mães que tinham um sonho absurdo de ter um parto natural, um parto humanizado, e que no fim, por uma característica da natureza, daquele momento, não foi possível. Teve todo o sofrimento do parto natural, porém finalizou com o parto cesárea, e eu sei que isso deixa muitas mães frustradas. E nós, como mulheres, como mães, vamos nos respeitar, vamos entender qual é o posicionamento de cada mãe, o que cada uma sente, o que cada uma quer, entendeu? Porque eu acho que isso é o mais importante, é você ter respeito. Então assim, eu respeito todas as mães que decidiram ter um parto cesárea, assim como eu respeito todas as mães que definiram que queriam tentar um parto normal até o fim. Então assim, gente, esse é o meu relato, foi o que aconteceu comigo. Eu espero que vocês entendam o meu posicionamento, que vocês entendam o fato da minha escolha ter sido uma cesárea, porque era uma coisa que eu queria, eu me senti à vontade assim. E eu desejo isso pra vocês. Não vão decidir o parto de vocês, que é um dos momentos mais importantes da sua vida, baseado no que as pessoas pensam, baseado no que as pessoas te criticam, te falam, entendeu? Porque esse é um momento seu e do seu bebê, é um momento que vocês não vão conseguir voltar atrás para reverter qualquer coisa que você se arrepender. Então, leve em consideração o que você tem no seu coração, claro, sempre prezando o bem-estar, tanto seu quanto do seu bebê. Isso é o mais importante. Então, assim,
lembrando que o que você decide, às vezes não é o que acontece, né, gente? Por exemplo, tem mães que já conversam comigo lá no direct no Instagram que tinha decidido que faria uma cesárea, assim como eu decidi. Só que o bebê veio assim muito rápido, natural. Não teve como ter a necessidade de uma cesárea. Já tem outras mães que conversaram comigo, porque eu já dividi essa minha história com muitas mães que me perguntaram em particular. E assim, que queriam muito, era o sonho ter um parto natural, mas que infelizmente por uma intercorrência ali no momento do parto, acabou tendo que ser uma cesárea para privar e cuidar da saúde do bebê e da mãe. Então, gente, é muito assim, você decide, Deus que sabe, entendeu? Eu espero que de alguma forma o meu relato tenha ajudado vocês. Eu peço até desculpas pra quem me segue lá no Instagram, sempre tá interagindo comigo lá, até por aqui também, por eu ter demorado tanto pra trazer esse relato de parto, porque eu sei que é um vídeo que vocês queriam muito e que agora eu consegui gravar. Eu peço desculpas também pelo barulho, hoje eu não sei o que aconteceu, parece que todo o barulho da cidade resolveu vir pra cá, justamente porque eu decidi, eu falei, não, hoje eu vou gravar esse vídeo e vai ser hoje. Então eu não quis deixar nada atrapalhar, eu espero que vocês entendam também. E foi isso, tá, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa um monte de like pra saber que vocês se interessaram por esse assunto. E dividam e compartilhem com outras mamães que provavelmente tiveram ou tenham alguma dificuldade em relação à escolha do parto. É um momento difícil, é um momento complicado de decisão para a mãe, então eu espero de alguma forma ajudar. Se eu conseguir ajudar uma mãezinha que seja, conseguir dar uma luz para uma mãezinha que seja, com certeza eu já vou ficar muito feliz, vai ser já uma realização para mim, tá? Eu agradeço muito se você assistiu até aqui, um beijo e até o próximo vídeo!